Boa tarde, internautas da Web TV. Estamos aqui com o senhor João Reis, né? João Reis. Em frente da casa dele, aqui numa área verde, localizada aqui no distrito do Frutal do Campo. Estamos aqui para entrevistá-lo aqui um pouco sobre como é que foi a questão da arena, da praça esportiva aqui do Frutal do Campo, e saber um pouquinho mais sobre a vida, né, do time aí do Frutal, principalmente da época que o senhor comandava, né, capitaneava esse time, né? Saber um pouco desse Frutal Futebol Clube antigo, mais da sua época. Antes de mais nada, senhor João, onde é que o senhor nasceu? Eu nasci no bairro da Água do Guaritá. E qual foi a data? 1941. 1941. E depois toda a sua vida o senhor morou aqui em Candidão Mota, ou o senhor... Eu nasci no Guaritá. Com 2 anos nossos pais mudaram para Florinda. Fomos morar em Florinda. Moramos 10 anos em Florinda. 10 anos. 10 anos em Florinda. Depois, em 54, nós mudamos de Florinda para o Frutal. Na verdade, nem no Frutal, a Água das Pedras que é vizinha aqui uma água vizinha aqui do Frutal. Depois, nos anos de... Isso em 54, quer dizer que se o Frutal é de 1953, é um pouquinho depois já da Constituição formal mesmo do Distrito do Frutal do Campo. Certo. Então, agora, quando eles passaram o Frutal a distrito, eu não lembro a idade. Ah, sim. A data. Entendi. Me diga uma coisa, seu João, assim, quando você começou assim, esse interesse por gostar do futebol, assim, como é que foi a sua infância aqui na região de Candidão Mota? Na verdade, no futebol a gente começou porque o divertimento aqui era o futebol. Não tinha mais nada assim que levasse os moradores a ter um divertimento assim, a não ser o futebol. Então o futebol ele era, né? E até hoje, né? Uma forma de divertimento, então, da comunidade. Na verdade, até arrastava bastante gente. O time do Frutal era um time bem formado, então o pessoal gostava de assistir o jogo. Então, aonde nós ia jogar, nós levava bastante torcedor. Me diga uma coisa, seu João. Nessa época de 70, que o senhor disse que começou a capitanear esse jogo, né? Esse time, o Frutal do Campo. Como é que era a vida aqui dessa comunidade? O pessoal fala que na época, aqui tinha uma força econômica razoável aqui no distrito, né? E que por causa disso aglomerava bastante gente aqui, né? Então, na verdade, nessa época, tinha muito sitiante, né? Morava muita gente no sítio. Depois de 75, que deu aquela geada, matou toda a lavoura de café, então daí o pessoal precisou vender as propriedades pequenas, né? Os agricultores mais fortes foi comprando, né? Então daí foi diminuindo a população. A população foi diminuindo. Até hoje em dia, você vai para o sítio, você não tem quase mais morador no sítio, né? Sim. E agora, no momento, o pessoal aqui vive do emprego na usina Nova América e outros trabalham para esses maiores, esses fazendeiros daqui da Então região. A rotina desse morador aqui do distrito do Frutal do Campo era aquela rotina assim de batalhada, de trabalhar durante a semana, né? E à tardezinha, ou às vezes até no final de semana, buscar algum tipo de distração, né? Vinha gente do sítio, que morava no sítio, vinha para o Frutal. Às vezes
chegava na parte da tarde, vinha fazer suas compras, né? E tinha os bares aí, tinha campo de bocha, o pessoal participava de jogo de bocha também. Então, depois foi feito a quadra de futebol de salão, onde o pessoal se divertia também bastante. A gente fazia campeonato de futebol de salão e juntava muita gente. E o senhor tem uma história bem interessante para falar sobre a praça esportiva que tem aqui da arena de futebol aqui do distrito do Frutal, né? Fala pra gente um pouquinho, como é que essa arena ficou sendo conhecida na época que o senhor cuidava, né, como zelador do campo, como o melhor campo que tinha em Cândido Mota. Fala pra mim como é que chegou, como chegou aquele nível de excelência. Qual foi a história dela? Então, na verdade, começou assim, porque o Frutal, ele não tinha um campo que pertencia ao município. Até parece que o senhor falou que na época que o Frutal aqui, mesmo o time, mandava jogo da Fazenda Santa Rosa, né? Então, daí tinha dois campos de bola, mas um era na terra do Fontana e outro na terra do Maia. Então eram dois campos que não pertencia ao município, né? Era propriedade particular. Depois, como nós acabou esses dois campos, nós começamos a jogar lá no campo da Santa Rosa, que tinha o campo da Santa Rosa. E depois, na época, o Cidinho foi prefeito, acho que foi no primeiro mandato do Cidinho. Aí ele decidiu desapropriar um terreno ali do Maia e fez esse campo de bola, que pertence para o município hoje, né? Então, daí nós começamos a jogar bola lá, mas como foi plantada uma grama vamos dizer assim, de má qualidade, o campo não se formou bem a grama. Aí nós resolvemos a gradear o campo. Nós gradeamos o campo e plantar outra grama nova. Foi aonde que, na época, o vereador era o Miro Fontana, né? Miro Fontana e eu, que praticamente era eu e ele que tocava o time, né? Então nós que comandava tudo. Aí resolvemos plantar grama, plantar outra grama no campo, que estava praticamente sem grama. Aí foi aonde que nós resolvemos plantar a grama e como foi falado, nós mostramos aí a grama foi feita tudo com placa, colocado com o auxílio da comunidade, a comunidade Frutal ajudou tudo, participou. O senhor falou que essas placas de grama, elas foram doadas, né? Foi doada do fazendeiro lá, do José Armando, que hoje ele é falecido, mas ele que deu a grama para nós. Isso foi na época do Carlos Terra. Entendi. Foi na época do Carlos Terra, então nós gramamos o campo com a ajuda desse fazendeiro que deu a grama para nós. A prefeitura forneceu o maquinário para tirar as placas, né? E colocamos, reunimos a comunidade e plantamos tudo de placa. E aonde hoje está até hoje formada. É verdade que durante a tarde assim vinha vários moradores para ajudar a plantar? Juntava 20, 30 pessoas todo dia, durante uma semana. Juntava todo mundo lá, desde criança pequeno, de criança de 12, 13 anos, no meio. Na verdade tem as fotos, né? Mostrando. Então foi através disso aí que nós reunimos a comunidade e plantamos a grama que hoje está lá. E posteriormente você fala que
recebeu mais benfeitorias ainda, né? Sim, depois a gente, conforme foi no andar, no correr do tempo, a gente se interessava a melhorar cada vez mais. Foi aonde que nós também, como estava muito bem gramado o campo, mas não tinha como a gente não proibir, mas não deixar as pessoas jogar bola todo dia assim, para não estragar a grama. E também às vezes crescia muito a grama, crescia muito alta, nós não tinha como roçar, tinha gente que sortava, chegava até a soltar a criação para pastar lá no campo. Aí nós resolvemos fechar o campo. Isso aí já passou na época do Zé Ângelo. Do Zé Ângelo, nós conseguimos as ferragens que tem lá, conseguimos a doação da Nova América. A Nova América doou a ferragem para nós e nós, com a mão de obra nossa mesmo, nós cercamos o campo. Daí o Zé Ângelo doou o alambrado. Ele doou o alambrado e nós cercamos o campo. Aí ficou fechado. Daí nós tínhamos mais condições de cuidar do campo. Daí é onde nós roçávamos o campo, até nós junto com a diretoria do time, eu, o vereador e mais os jogadores, fizemos uma quermesse, compramos uma roçadeira e nós roçávamos o campo, deixava tudo roçadinho. E cuidava do campo, né? Então depois foi aonde que a gente impôs uma regra, que no sábado e no domingo o campo era livre para jogar, e na quinta-feira também. Agora fora esses dias ninguém batia bola em campo, não ia jogar bola. Era o período de descanso em toda a grama. Descanso para a grama. No entanto, você podia vir no campo lá, que desde o gol, debaixo do gol, até no outro gol você não via uma terra, você só via grama, e muito bem roçado. Então foi aonde que o pessoal achava que era um dos melhores campos que tinha no município. Mas só que a gente cuidava, a gente que comandava tudo. Ô, senhor João, qual que foi a origem da denominação de Praça Claudinei Rodrigues Martins? Então, o Claudinei Rodrigues Martins era um menino que jogava bola lá no nosso time e ele teve uma passagem muito, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, não foi muito feliz no trabalho dele, porque ele jogava bola no nosso time e ele fez uma ficha na usina Nova América para trabalhar. Daí, quando ele fez a ficha, eu estava trabalhando no Mato Grosso. Eu levava um pessoal daqui do hospital para trabalhar no Mato Grosso e fim de semana a gente vinha embora. E deu certo que a Nova América mandou uma chamada para ele ir trabalhar na usina, que ele tinha feito ficha. Daí ele foi trabalhar na usina. E daí na usina ele se acidentou lá. Ah, entendi. Então... Ele se acidentou lá e acabou falecendo. Então, em homenagem a ele, a gente denominou o Miro, que era vereador na época. Ele homenageou ele nomeando com o nome dele. Com o nome do campo. Claudinei Rodrigues Martins. Sr. João, falando um pouquinho mais da vida do time do Frutal, que jogadores que o senhor lembra que foram um destaque para a sua época? Do Frutal velho que a gente fala, né? Quem que o senhor lembra assim daquela época, assim, que eram bons jogadores, ou são bons zagueiros?
Quem que você hoje em dia que o senhor lembra que era um jogador que... Os jogadores que se destacavam naquela época? Ah, rapaz, na verdade, como foi bastantes anos, a gente esquece até de certas pessoas. Foi de 70 para cá, né? Foi Bastante... de 70 e de 70 eu parei no primeiro mandato do Roberto. O primeiro mandato do Roberto foi quando? Você lembra? Ixi, agora você pegou legal. Então, eu também não lembro. Mas ele foi 3 vezes, né? Teve mandato 3 vezes, né? Depois tem o Zé Ângelo, e depois, antes, foi o Carlos Terra, Zé Ângelo, depois teve o Cidinho, né? Depois o Roberto. Então, na verdade, foi em 72, 73, por aí, que começamos a formar um dos melhores times que o futsal teve. Então, foi na época do Peru, do Leandrinho, do João Carlos. Quem que eu posso mais citar? O Neném do Mercado, o Cândido. Depois veio aparecendo mais jogador mais novo, que eu até nem lembro mais o nome, mas pela foto a gente pode esclarecer mais, mas eu não tenho nenhuma foto desse tempo aí. Agora, falando um pouquinho, São João, das conquistas do time Frutal Futebol Clube. Aqui o Frutal, você fala que ele foi vice-campeão veterano em 2004. 2005, né? 2005. Como é que foi aquela campanha? Não, foi uma campanha boa. A gente, como tinha um jogador bom, né, na época, mas foi ficando veterano, então a gente selecionou um time. Agora, nessa época a gente já pegava jogador, vamos supor, de Cândido Mota, talvez até de Assis, vinha alguém que gostava de jogar no time. Então formamos um veterano competitivo. E foi aonde que nós conseguimos esse troféu no campeonato de Pedrinhas Paulista. Essa aqui, ó, pessoal, uma taça muito bonita, como vocês podem ver. E que está escrito aqui, ó: primeiro campeonato regional veterano de Pedrinhas Paulistas de futebol. Vice-campeão ano 2005. 2005. Como é que foi aquela final? Foi uma final bastante importante, viu? A gente teve um trabalho bem feito, que a gente sempre gostava de se organizar bem, né? Então foi onde que nós chegamos nesse ponto aí, de ser um vice-campeão fora de casa, né? Isso aí, fora do nosso campo. E teve mais conquista de torneios por aí que a gente conquistou. Inclusive eu não tenho na minha casa, tem lá mais uns 3 ou 4 troféus, mas tinha o bar lá embaixo, que nós sempre frequentávamos o bar depois do jogo. Qual que era o nome do bar mesmo? É possível lembrar? Chamava Bar do Lambari. Bar do Lambari. É irmão desse rapazinho que está com o nome dele no campo. Então nós frequentávamos lá. E a prateleira dele era lotada de troféu. Que nós era campeão, fomos campeão na Água do Almoço, fomos campeão lá em Cândido Mota mesmo, nós conquistamos um troféu lá. E então nós era considerado assim, sempre um dos melhores times do município de Cândido Mota. A não ser que tinha mais, tinha o Leiteiro também, né? Tinha mais time lá. Sempre o Frutal era considerado um dos melhores times. No entanto que a gente jogava fora do nosso estado aqui, nós participamos de futebol até em Santa Catarina nós fomos jogar. Ô, Sr. João, o senhor relatou pra gente que teve um
um evento aqui, né? Um veterano que foi feito aqui em Candindomota e que eles escolheram o distrito do Frutal para tocar adiante, né? E que não houve jogos, nenhum jogo, nenhuma rodada fora, foi só aqui no distrito. Como é que foi aquela, para a comunidade também, para aqui, porque foi é uma honra, né, sediar um evento, né, daquela envergadura. Como é que foi aquele campeonato veterano? Então, aquele campeonato veterano foi em 2004? Através da Liga, né, que é o Valentim que organizava, né. Então, o Valentim veio um dia e conversou comigo, como eu era responsável pelo campo, né. Apesar que eu não tinha como proibir também, que o campo era do município, né. Mas como eu era o zelador, cuidava, então ele veio e a autorização, né, se ele podia fazer o campeonato aqui. Eu falei, não tem problema, e o que precisar de mim eu posso ajudar. Aí a gente combinou deles fazer o campeonato aqui, e aquele campeonato foi um sucesso, viu? Foi, na verdade... Ele movimentou bem a comunidade. Movimentou. Chegou um tempo que na final bateu o recorde de gente aqui no Frutal e de carro, que não tinha onde estacionar carro lá na beira do campo, lá nas ruas de atravessado, nas ruas que passava lá em frente ao campo. Então foi muita gente. Quem foi aquela final? Você falou que foi a DPM, de Assis e a Pinguela. A Pinguela? Nossa! A água da Pinguela. O chicote deve ter estralado naquele dia. Foi. A torcida fanática, então, como não cabia na arquibancada, e subia até no alambrado. Nossa Senhora! Até imagino como é que é. Então, aquilo lá foi um sucesso, foi um campeonato muito bem organizado, né? Nunca deu problema nenhum de briga, sabe? Não teve nada disso, foi um campeonato muito bem organizado. Então, ficou na história. Então, depois foi... Eu acho que depois foi essa conquista que nós tivemos, esse troféu aqui, como veterano. Aqui você marcou que foi no ano de 2004 esse veterano, né? E o troféu é de 2005, né? 2005. Praticamente já é na época que você já tinha aquela equipe... montada. Aquela equipe filé, vamos dizer assim, né? Ô, Sr. João, pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, que mensagem o senhor gostaria de deixar para esses jogadores mais novos que estão aí para tocar o time, e também para aqueles jogadores, para aqueles meninos, né, que às vezes vê aí nas escolinhas de futebol querendo aprender uma modalidade esportiva? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para eles? A mensagem que eu gostaria é que eles seguissem os exemplos do pessoal mais antigo, né? Das pessoas mais antigas que participavam de futebol, e valorizar mais, né? Aquilo que eles querem, que se for se tiver a intenção de jogar bola, ser, como se diz, se apegar mais naquilo, né, que ele pretende, porque hoje está difícil, né, você reunir um grupo de jovens para jogar bola. Então, eu acho que os pais têm que incentivar mais os seus filhos a participar do futebol e se organizar, né? Porque o futebol tem que ser, tem que ter uma organização, né? Se organizar e ter boa vontade, porque na minha época a gente tinha boa vontade, os jogadores tinham boa vontade, a gente
fazia o máximo que podia para se reunir todo mundo, como aconteceu no Gramar ao Campo, né? Foi através da comunidade. Sr. João, eu agradeço aí a entrevista que o senhor deu pra gente. Não, a gente está à disposição, a hora que precisar, a gente está à disposição. Obrigado então, Sr. João. Nada. E uma boa tarde aqui, pessoal. Boa tarde. Tivemos a oportunidade de entrevistar o Sr. João Reis, que durante um bom tempo aí tocou o Frutal Futebol Clube, o Frutal Velho, que a gente chama, né? Tem uma nova geração de meninos, que a gente acredita muito deles, mas a época também do Sr. João foi muito importante. Eu agradeço a entrevista. Então, uma boa tarde aqui do Marcos Faria. E uma boa tarde do João Reis. Obrigado a todos, pessoal.